Graça e paz, amados irmãos, irmãs, todos os nossos amigos e amigas aí de Segredo, de Brejinho, toda a comunidade. Nós já estamos chegando na quarta aula da disciplina 3 e é a nossa sexta aula. Parabéns a todos pela perseverança e por nós chegarmos nesse ponto que é tão importante. Hoje nós vamos falar de Noé, personagem bíblico tão importante, que traz tanta significância, traz tantos apontamentos para Jesus, e vai ser muito gostosa essa aula. Eu tenho certeza que vocês vão amar e vão gostar de aprender um pouco mais do Senhor por meio da sua palavra, amém? Vamos orar. Senhor, abençoa esta aula, mais esta aula, abençoa tudo que o Senhor tem preparado para nós. Abençoa os meus irmãos, as minhas irmãs, que essa palavra chegue no coração de cada um deles, trazendo mais aprendizado, mais conhecimento, mais entendimento, e eles crescendo de graça, graça, de glória e glória, Senhor, do Teu amor, do Teu poder. Declaro as bênçãos do Senhor sobre todos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos falar de Noé. Noé ou Noá, do hebraico. E o que significa? Também uma coisa importante que nós não falamos nas outras aulas. Sempre os nomes bíblicos, eles trazem características na sua tradução do que era aquela pessoa, né? Das suas qualidades, das suas virtudes, ou até falta de virtudes, né? São ilustradas no próprio nome da pessoa. Então, Noé, no hebraico, significa descanso, alívio, conforto. Esse é o nome desse herói bíblico, e ele recebeu ordens diretas de Deus para a construção de uma arca, para salvar a criação do dilúvio. Vocês se lembram, já antecipando um pouco o assunto, que quando criou a terra, o Senhor criou uma massa, uma camada de água, a atmosfera, o céu, e depois mais outra camada de água, que depois saíram a Terra, ou seja, o nosso planeta, mas ficou uma camada externa preparada para alguma coisa. E essa camada externa foi preparada justamente porque o homem andava numa total corrupção, não havia um justo sequer nessa terra, todo mundo pervertido. Olha só, se não é um pouco parecido nos dias de hoje, já anunciando que algo estava para acontecer, que o juízo de Deus, lembrando que Deus é amor, mas Deus também é juízo, é justiça. E a justiça de Deus estava para ser estabelecido no meio daquela sociedade corrupta, daquela sociedade que não amava a Deus, que não amava ao Senhor. E Deus dá uma ordem para este homem chamado Noé. Ele obedece essa ordem, ele fabrica uma arca em dezenas de anos, e que foi para salvar toda a criação do dilúvio. Deus, o homem e Noé. Então, em Gênesis, capítulo 6, versículos 5 ao 7, dizia assim: Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desejo do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra. Isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: Eu vou fazer desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque eu me arrependo de ter os feito. Então há um aborrecimento de Deus, porque é uma pecaminosidade na terra, um abandono de Deus. Não existia ninguém que ele encontrasse até o momento que ele encontra um homem. E este homem chamava-se Noé. E fala a palavra que este homem andava com Deus. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro.
entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus. E da mesma forma, daquela época, Deus está procurando homens e mulheres que andem com Deus, que andem nos seus propósitos, que andem nos seus princípios, que andem nos seus caminhos, que andem na direção, que andem com Ele, que sejam amigos de Deus, que tenham prazer de falar com Deus, que tenham prazer de estar com Deus. É você, meu irmão, é você, minha irmã, que Deus tem procurado. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra procurando homens e mulheres fiéis. Assim como Ele encontrou no coração de Noé um homem que tinha graça, que andava com Deus. O que é graça? A gente fala muito, aí o pessoal fala, o que é graça? Esse homem achou graça diante de Deus, o que é graça? O pessoal fala na graça de Jesus que é um favor imerecido. Não, é muito mais do que isso. Graça é um conjunto de manifestações de amor que nós não podemos medir. Então, o que é graça? É um amor de salvar as pessoas, um amor que Deus salva as pessoas e as conserva junto dele, com ele. Lembrando que nós estávamos condenados para a morte eterna, nós já falamos disso. Mas o Senhor nos salva desta condenação, nos salva desta morte. Isto é graça. O que é graça? São bênçãos. O que é bênção? A gente fala, Deus te abençoe, meu irmão, a bênção do Senhor sobre ti, Antigamente, ou em alguns locais ainda, bença mãe, bença pai, bença tia. O que é bênção? É as mãos do Senhor estendidas sobre a minha vida, sobre a tua vida, para declarar coisas boas, presentes de Deus. A soma das bênçãos que uma pessoa recebe sem merecer, recebe de Deus. No Salmo 84, versículo 11. Salmo de número 84, versículo 11, diz assim: porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória. Nenhum bem o Senhor sonega aos que andam retamente, aos que andam no seu caminho. Amém. Isso é bênção imerecida. É uma influência. O que é graça? É amor de salvação, amor salvífico. O que é graça? É bênçãos que a gente recebe sem merecer. O que é graça? É uma influência que nos sustenta, que a gente consegue ficar firme e fiel no Senhor. A gente consegue continuar a nossa caminhada com firmeza no Senhor, com uma posição firme no Senhor. Tem vários versículos, eu estou lendo alguns e depois vocês leem com mais calma. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, diz assim: então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Deus. Então vem as lutas, mas na verdade o Senhor está nos aperfeiçoando, para a gente ficar fiel, para nós ficarmos firmes na fé. O que é graça? É louvor e gratidão, a tudo que o Senhor faz, a tudo que o Senhor tem feito. O meu coração se alegra na presença do Senhor, como nós estamos alegres agora de meditar na sua palavra. No Salmo 147, 7 diz: cantai ao Senhor com ações de graça, entoai louvores ao som da harpa ao nosso Deus. Gratidão ao Senhor. O que é graça? É boa vontade e aprovação. Você está aprovado por Deus. Não porque você é merecedor, mas porque Ele te amou. Ele te aprova por causa do sangue de Jesus. Gênesis 6:8 nos diz assim, que
Porém, Noé achou graça diante de Deus, aprovação diante de Deus, boa vontade de Deus para com ele, né? O que é graça? É a beleza, é a bondade, é a gratuidade. Eu não preciso pagar nada, porque Jesus já pagou tudo por mim, já pagou tudo por você na cruz do Calvário. Está pago. O Senhor já te deu a salvação. Não era justo e íntegro. O que é uma pessoa justa e o que é uma pessoa íntegra? O que é uma pessoa íntegra? Tem 3 características de uma pessoa que é íntegra, que é inteira. Primeiro, que ela é reta, ela é honesta e ela é sincera. Então, ser honesto é importante para Deus. Ser sincero é importante para Deus. E ser reto, andar nos caminhos que Ele estabeleceu, é importante para Deus. Isto era um homem íntegro. E Noé era um homem íntegro. Então nós podemos falar que Noé, ele era reto, ele era honesto e ele era sincero. Segundo livro de Samuel, capítulo 22, versículo 26, diz como que o Senhor reage com uma pessoa, quando Ele encontra uma pessoa íntegra. Para com benigno, benigno te mostras. Com íntegro, também íntegro. Então Ele te responde com integridade. Ele te responde com sinceridade, com honestidade, com retidão. O homem que é íntegro, ele é liberal com a obra. Ele é abençoador da obra. Ele é abençoador de pessoas, ele é abençoador de família, ele é abençoador onde há necessidade. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 29, versículo 9. Diz que o povo se alegrou com tudo que se fez voluntariamente, porque de coração íntegro deram eles liberalmente ao Senhor. Também o rei Davi se alegrou com grande júbilo. Davi inaugurando o templo. Preparando as ofertas para o Senhor. Convoca o povo para se posicionar. E o povo doa liberalmente ao Senhor e com muita gratidão. O homem íntegro, ele nunca vai ser rejeitado por Deus. Então vale a pena ser honesto? Vale a pena ser sincero? Vale a pena andar nos seus caminhos? A palavra diz, no livro de Jó, capítulo 8, versículo 20, eis que Deus não rejeita o íntegro, nem toma pela mão os malfeitores. Então você pode ter uma certeza, Deus não vai te rejeitar, não vai rejeitar as tuas orações, porque você age com integridade. O homem que é íntegro, como Noé era, ele está sempre seguro. Quem anda em integridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será conhecido, diz em Provérbios, capítulo 10, versículo 9. O Senhor, Ele ama andar com pessoas íntegras. Ele ama andar com homens íntegros. Abomináveis para o Senhor são os perversos de coração, mas os que andam em integridade são o prazer do Senhor. O Senhor tem prazer em andar com homens íntegros. Os filhos do homem íntegro herdam a felicidade, assim como os filhos de Noé. O justo anda na sua integridade, felizes lhe são os filhos depois dele. E a pergunta que eu quero deixar para vocês nessa noite: vale a pena ser íntegro? Vale a pena ser reto? Vale a pena ser honesto? Vale a pena ser sincero? Vale. Só tem benefícios sobre as nossas vidas, só tem bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas, andar em integridade e glorificar o nome do Senhor em integridade. Se a gente vê o exemplo de Noé, ele fazia tudo o que Deus ordenava e tinha fé em sua palavra. Então, qual é o princípio que Noé nos traz? Princípio de obediência à palavra.
Princípio de obediência àquilo que o Senhor nos instrui. Então, se o Senhor falava, é para fazer isto, faça. Imagina a loucura que era ele anos construindo uma arca e falando, olha, vai vir um dilúvio, sendo que nunca tinha chovido na terra. Então, para todas aquelas pessoas que eram más, este homem era um louco, ele era um desajuizado, ele não tinha noção do que ele estava fazendo. Para eles debochavam, eles riam, eles zombavam de Noé, mas Noé nem por isso deixou de obedecer aquilo que o Senhor ordenou sobre a vida dele. E esse é o grande segredo sobre as nossas, é um exemplo que fica para nós. E lembram, Noé, ele aponta para Cristo. Cristo obedeceu ao seu pai até o último segundo, até o sacrifício na cruz, né? Ele foi obediente em todos os instantes. Então Noé aponta para Jesus, que veio trazer a salvação. Ele foi o primeiro grande evangelista. E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Primeiro grande pregador da palavra de Deus, trazendo salvação nesta terra, chama-se Noé. Ele pregou para toda aquela comunidade, para todo aquele povo, naquela impiedade, falando que havia salvação dentro daquela arca. E a arca tipifica Jesus. Jesus é a nossa salvação. É Ele que nos salva de todos os pecados. E salvou. Noé salvou a sua família. Nesse mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos, Sem, Cã, Jafé, sua mulher, e as mulheres de seus filhos. Que tremendo! Noé também ensinou os seus filhos, que eles deviam ter visto no Noé o exemplo. E isso fica para nós, né? Os nossos filhos, as nossas crianças, elas têm que enxergar uma posição de fé nas nossas vidas. E enxergando esta posição de fé, elas vão ter esta fé, elas vão seguir este exemplo de fidelidade, de consistência, né? A gente pode conseguir enganar um monte de gente, a gente pode conseguir enganar a igreja, né? Na igreja nós fazemos aquela cara de santo, a gente canta, a gente ora, a gente lê a palavra, parece, nossa, eles são tão lindos, mas a gente não consegue enganar os nossos filhos. Nós não conseguimos enganar a nossa esposa. Nós não conseguimos enganar o nosso marido, né? O que nós somos em casa, né, reflete o que nós somos em Deus, né? Então a gente está muito ansioso às vezes que os nossos filhos seja isso, seja aquilo, mas a principal tarefa nossa como os pais é que a gente ensine os nossos filhos a serem educados para serem fiéis ao Senhor. Se nós tivermos os nossos filhos fiéis ao Senhor, nós já cumprimos uma missão extremamente importante nessa terra. Não adianta a gente ganhar o mundo, não adianta a gente ganhar um monte de coisas, mas deixar a nossa casa perdida. A nossa casa tem que enxergar um lar de bênçãos. A nossa casa tem que enxergar um lar de família, de pertencimento, de amor, de compreensão, de ensinamento, de disciplina quando for necessário, mas trazendo, né, uma completude sobre os nossos lares. Os nossos filhos precisam enxergar Cristo nas nossas vidas, assim como os filhos de Noé enxergaram sobre a vida de Noé um homem fiel ao Senhor. Aleluia! Né? Guarde tua casa, proteja a tua família. Marido, proteja a tua esposa. Seja provedor, seja cuidador, seja o que dá direção. Mulher, seja aquela que esteja zelando para a mulher de intercessão, mulher de oração. Seja também aquela que traz apoio, impulsionamento ao seu marido, aos seus filhos.
né? Seja uma família segundo o coração de Deus. Deus tem o melhor para a sua casa, Deus tem o melhor para os seus filhos. E se os teus filhos estão fora dos caminhos, você vai orar, dobrar os teus joelhos, você vai jejuar, orar pela tua família, você vai orar pelos teus sobrinhos, vai orar pelos teus primos, vai orar pelos teus pais, vai orar por aqueles que ainda não têm salvação, vai se posicionar em jejum e oração e vai, em nome de Jesus, transformar a história da sua casa, porque a palavra de Deus diz, aleluia, que eu e minha casa serviremos ao Senhor, e a tua casa servirá ao Senhor, para louvor e glória do nome de Jesus. Quais eram as características da arca, né? Primeiro, ela foi feita para comportar todo tipo de animal. E lembrando que a arca aponta para Jesus, então Jesus veio dar a salvação para todo tipo de bichinho, né? Então na igreja nós temos zebra, temos tatu, temos leão, temos tigre, né? Leão não, né? Que leão é o leão da tribo de Judá, que é Cristo, né? Mas nós temos hipopótamo, nós temos rinoceronte, nós temos paca, nós temos avestruz, todos os tipos de animais. E Senhor Jesus veio, Noé veio trazer a salvação para aqueles animais todos. E Jesus veio da mesma forma trazer a salvação para todos os homens, de todas as raças, tribos, línguas e nações. Gênesis 6, 19 ao 20, fala aqui de tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca, para conservares vivos contigo. Das aves segundo as suas espécies, do gado segundo as suas espécies, de todo réptil da terra segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. Então ela foi feita para comportar todo tipo de animal. Segunda característica da arca, ela foi feita de tábuas de cipresses, de madeira, de árvore. E árvore representa o homem que está preso na terra e que tem uma série de imperfeições. Se vocês podem ver, toda árvore, ela tem uma série de imperfeições, ela não é retinha. E você pode também ver que toda árvore é diferente uma da outra. Eu sou diferente de você, meu irmão, você é diferente da sua irmã, do seu irmão. Cada um de nós temos características específicas. As tábuas de cipreste representam a humanidade do homem, o qual, para ter a salvação, tem que deixar as coisas terrenas e navegar na presença da palavra de Deus e do Espírito Santo. Se você não entendeu ainda, você não tem mais controle da sua vida. Quem tem o controle da sua vida é o Senhor. Você está no barco do Senhor. Deixa Ele te levar, porque Ele tem algo que é bom para a sua vida. O Senhor fechou a porta da arca. Da mesma forma, vai vir um dia que o Senhor vai vir buscar a sua igreja. E quando Ele buscar a igreja, gente, não tem mais jeito de entrar nela. Então, o dia de aceitar Jesus é hoje. Aceite a Jesus, entregue a sua vida a Cristo hoje. Não espera o Senhor buscar a igreja, porque se Ele buscou a igreja, não tem mais tempo depois para salvação. Todos que não entraram na arca pereceram. Pereceu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de animais domésticos e animais selváticos, de todos os enxames de criaturas que povoam a terra e todo homem. Tudo que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo que havia em terra seca, morreu. Assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra. O homem, o animal, os répteis e as aves dos céus foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. É assim, meu irmão, simples assim.
Todo aquele que aceitar Cristo Jesus como Senhor e Salvador, confessar Ele como Senhor e Salvador, se arrepender dos seus pecados, será salvo, estará na arca. Mas todo aquele que não entregar a sua vida a Cristo, há uma condenação de morte eterna, que nós já aprendemos isso, e não tem outra escolha a não ser estar em Cristo. E é a melhor escolha que um homem pode fazer da sua vida. Muito bem. Esta é a vida de Noé. Um homem que era reto, íntegro, andava com Deus, salvou a sua casa, salvou a sua família, salvou todos aqueles animais, pregou a palavra, mas muitos não quiseram aceitar. Assim como hoje. A palavra fala que, na palavra da semeadura, nós lançarmos a semente, vai ter semente que vai produzir 30, 60, 100 por um. E hoje, nos dias de hoje, nós temos semeado, e nós temos pregado para pessoas para ganharmos uma vida. Os dias são maus, a sociedade está pervertida e está para o seu fim. O tempo de entrar na arca é hoje. O tempo de estar na presença de Deus é hoje. Por isso, a necessidade de pregar em tempo e fora de tempo é agora. Por isso que o Senhor moveu a igreja aqui local para ir para tão longe, para viajar para tão longe. É pelo senso de urgência da palavra de pregação. É pelo senso de urgência de trazer salvação para aqueles que estão perdendo a sua vida e estão indo para o inferno. É o senso de urgência porque o Senhor está voltando para buscar a sua igreja. Então, meus irmãos que estão ouvindo a palavra aí em Brejinho, Segredo e Redondeza, preguem a palavra com urgência. Preguem a palavra com urgência. Preguem para os seus irmãos. Preguem para os seus familiares. Preguem para os seus sobrinhos. Preguem para os seus pais. Preguem para todos aqueles que estão distantes de Jesus. É agora esta necessidade. Este é o chamado para a igreja. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Igreja, ela não nasceu para estar fechada num quatro cantos, mas ela nasceu para sair para os quatro cantos da terra. A igreja é um lugar para se preparar, é um lugar para crescer em comunhão, é um lugar para adorar a Deus, é um lugar para exaltar a Deus, é um lugar para vivermos em comunidade, mas principalmente é um lugar para se preparar e sair para o campo, para pregar as boas novas. Igreja significa eclésia, chamado para fora, chamado para os perdidos, chamado para os que precisam de salvação. Toda a humanidade precisa de salvação. Pastor, mas eu não consigo. Eu não sei pregar, eu não sei falar. Tem várias formas da igreja agir como igreja e pregar o evangelho. É pregando, indo e anunciando o evangelho, é orando. Então você pode começar a orar hoje por todos os povoados da Bahia, orar pela Bahia, pela conversão de toda a Bahia, orar por outros países, por países que estão sofrendo guerra, por países que não são alcançados pelo Evangelho. Então ore, comece a interceder, comece a clamar, comece a ajoelhar-se por estas pessoas que precisam de salvação, ou é abençoando com oferta, ou abençoando com dízimo uma igreja, porque lembre-se, você foi alcançado porque alguém dizimou na sua vida algum dia, alguém orou pela sua vida algum dia, ou alguém anunciou
a palavra de Deus algum dia para você. Então, seja um instrumento na mão de Deus, né? Seja um instrumento para trazer salvação, seja um instrumento para anunciar as boas novas. É um chamado que Deus teve com João Batista, anunciando que estava vindo o Salvador, que estava vindo aquele que ia trazer salvação. É o mesmo chamado de João Batista que o Senhor tem sobre as nossas vidas nos dias de hoje. Que Deus o chame, o capacite para realizar a boa obra do Senhor, para realizar o chamado do Ide e cumprir as boas novas. Né? Seja um Noé nesta terra, seja um homem de perseverança, seja um homem de caráter, seja uma mulher de caráter, de retidão, de integridade, de honestidade, de sinceridade. Né? Não deixem de falar o que precisa ser falado, com sabedoria, com graça, mas trazendo sinceridade. Sejam honestos nos seus negócios, sejam honestos nas suas contas, sejam honestos com o teu próximo. Não tomem nada que não te pertence. Se vocês pegaram algo emprestado, devolvam. Não fiquem com nada que é teu. Né? Busquem a integridade em tudo o que vocês fazem, glorificando o nome do Senhor nessa terra e sendo um verdadeiro Noé, para louvor e glória do nome de Jesus. Acho que falei demais, né? Tenho falado muita informação, tem muito, de uma forma talvez um pouco rápida, mas necessária para a gente trazer um volume de informação muito grande. Eu, se fosse vocês, iria ler Gênesis, capítulo 6, né? E entender a história de Noé. Que homem magnífico que o Senhor nos traz de exemplo na sua palavra para edificar a nossa fé. Outra coisa, leiam Provérbios, né? Todos os dias, o Provérbios do dia, o capítulo do dia, para trazer sabedoria. Outra coisa, pastor, eu não sei por onde começar a Bíblia. Comece pelos evangelhos. Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, João, né, entendendo toda a vida do nosso Mestre, do nosso Senhor, Jesus Cristo. Né, e depois continuem ainda no Novo Testamento até finalizá-lo. Acho que é isso por hoje. Que Deus os abençoe de uma maneira tremenda. Eu queria orar para nós estarmos finalizando mais este encontro e avançando. Temos avançado para a glória do Senhor Jesus, no amor de Cristo. Deus os abençoe. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado. Eu quero declarar hoje, Senhor, sobre a vida dos meus irmãos e das minhas irmãs, a sua palavra sendo revelada, se formando Noés ou Noás, no hebraico, nesta terra. Homens e mulheres cheios e cheias do Teu Espírito Santo, cheios da graça, do louvor e do temor do Senhor. Abençoe os meus irmãos de uma maneira sobrenatural nesta noite. Guarde-os na Sua presença. Obrigado. Livra eles do homem maligno. Livra eles da peste perniciosa, terror noturno, seta que voa durante o dia. Caiam 1000 ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós não seremos atingidos. Guarda o Senhor Jesus. Dê ordem aos teus anjos para os guardarem, os protegerem. Abençoa com chuva, Senhor, a região dos meus irmãos. Abençoa a lavoura. Abençoa a agricultura. Que eles sejam homens e mulheres prósperos no Senhor, para glorificar o Teu nome, para exaltar o Teu nome, e ver a Tua bondade e a Tua misericórdia. Que eles tenham coragem, determinação, para pregar a Sua palavra, para estabelecer a Sua palavra. Declara as bênçãos do Senhor sobre eles nesse dia. Que o Teu nome venha a ser engrandecido, para louvor e glória do nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus os abençoe. Façam a provinha. Já estou mandando para vocês. E vocês estão de parabéns. Amo estar com vocês. Todos nós aqui amamos estar com vocês. A igreja ama cada um dos nossos irmãos.
E esteja em oração por nós também, por toda a igreja aqui. Sempre muitas lutas, mas muitas vitórias no Senhor Jesus. E a oração de cada um de vocês é fundamental. Entrem nos grupos da igreja, entrem nos grupos de oração, de intercessão, e estejam orando nas madrugadas também, porque a oração muda toda a história de um homem, toda a jornada de uma família, né? Um povo que ora na presença do Senhor. Deus os abençoe e fiquem na paz do Senhor Jesus. Um beijo para todos, fiquem na paz.